Bem-vindo, amigos. Hoje eu vou abordar com vocês aqui um tema que é bastante complexo, que poucos pediatras otorrinolaringologistas conhecem profundamente, que é a avaliação audiológica subjetiva em recém-nascidos e crianças pequenas. Então, o que eu espero aqui com essa aula é abordar como se faz essa avaliação em crianças pequenas e bebês, para facilitar o entendimento e a interpretação dos resultados do exame que a gente recebe da fonoaudióloga. Eu costumo dizer para os meus residentes que é muito mais fácil pedir do que fazer esses exames. E aqui vocês vão ter uma ideia do grau de dificuldade que é a interpretação e a realização desses testes. Em toda a avaliação audiológica, o objetivo principal é determinar a integridade do sistema auditivo, além de identificar o tipo, grau e configuração da perda auditiva para cada orelha. São objetivos da avaliação da audição infantil identificar a criança normal do alterado, o tipo de perda, o grau de perda, a configuração do audiograma, para auxiliar na indicação de aparelhos de amplificação sonora individuais e ou implante coclear e na terapia. Procedimento de avaliação para recém-nascidos até 6 meses de idade. Nós utilizamos muito as emissões otoacústicas e o potencial evocado auditivo de tronco cefálico para o teste da triagem auditiva neonatal universal. Lembrar que esses dois testes não são testes auditivos, são testes eletrofisiológicos, mas que ajudam bastante na triagem auditiva das nossas crianças. Aqui nós vamos abordar os testes subjetivos, como a observação do comportamento auditivo, associando um teste objetivo, que são as medidas de imitância acústica. E as medidas de imitância acústica devem ser feitas sempre, sejam nos casos dos testes objetivos, como nos testes subjetivos. Observação do comportamento auditivo em bebês e crianças pequenas. Aspectos importantes na avaliação de crianças. No teste, a fonoaudióloga vai fazer a anamnese, a entrevista com pais ou os responsáveis ou cuidadores, faz a observação do desenvolvimento motor, psíquico e de linguagem dessas crianças, analisa o estado da criança no momento do teste, e aqui nós usamos os estados de vigília, que é sono profundo, leve, sonolência, alerta, olhos abertos, choro. A posição adequada para a avaliação, tipo de estímulo sonoro utilizado e se a criança está sob o uso de medicamentos. Comportamentos observáveis frente a estímulos sonoros. O primeiro deles são as respostas reflexas e ou automáticas inatas. O primeiro deles é o reflexo cócleo-palpebral, que seria a contração do músculo orbicular do olho, que pode ser observada por meio da movimentação palpebral. Está presente em todos os indivíduos, para qualquer faixa etária. A exceção é que eu posso ter o cócleo palpebral presente em casos de perdas unilaterais, pois ele vai ser desencadeado pela orelha ouvinte normal. A segunda resposta que a gente vai observar são as reações de sobressalto, que é o startle, que seria uma reação corporal global que pode aparecer como reação de Moro completa ou incompleta, ou como um estremecimento corporal com movimentação súbita de membros. E a terceira resposta seria a de orientação ao som, que é quando a criança volta a cabeça ou os olhos automaticamente para os lados, podendo ser esse um movimento lento e menor que 90 graus da linha média da cabeça. Atenção ao som
seriam respostas indicativas de atenção ao som, tais como parada de atividade ou de sucção, abrir a rima palpebral ou movimentos faciais como franzir da testa, elevar das sobrancelhas ou movimentos corporais. Localização lateral, quando a criança volta o olhar ou a cabeça imediatamente na direção da fonte sonora. Localização de sons para baixo, quando é apresentada 20 centímetros abaixo do pavilhão auricular no plano lateral da cabeça. E a localização de sons para cima, apresentados a 20 centímetros acima do pavilhão auricular no plano lateral da cabeça. Na observação do comportamento auditivo, vamos utilizar estímulos sonoros de média intensidade e de forte intensidade. Os de média intensidade, em torno de 70 a 85 decibéis, seria o guizo, reco-reco, sino e ganzá, e vamos observar aí a atenção da criança ao som e as etapas de localização da fonte sonora. Para os estímulos sonoros de forte intensidade, entre 90 e 100 decibéis, nós vamos utilizar o black, agogô pequeno, agogô grande, prato e tambor, e vamos nos preocupar em ver o reflexo cócleo-palpebral, que deve estar presente em todas as idades, e o reflexo de startle, ou reação de sobressalto, que vai ser inibido a partir dos 3 meses de idade. Aqui, então, os instrumentos musicais, que é a bandinha da fonoaudióloga, que ela utiliza na avaliação audiológica. Os instrumentos de média intensidade, como o guizo, o sino e o reco-reco, e os de forte intensidade, como o black, agogô pequeno, agogô grande. Nesse gráfico aqui, então, nós temos os diferentes instrumentos que eu vou testar para as diferentes frequências apresentadas, e aqui, nessa outra parte do gráfico, os tipos de respostas que nós vamos encontrar na nossa criança avaliada. Não respondeu, atenção ao som, procura da fonte, localização lateral, localização para baixo, localização para cima, reflexo cócleo-palpebral e startle. Nesse slide aqui, eu apresento a vocês as posições facilitadoras que a fonoaudióloga vai se utilizar para testar a audição dos bebês para diferentes situações. E isso me lembra o que eu comentei aqui no começo da minha aula, dizendo que é muito mais fácil pedir do que fazer o teste de audição. Desenvolvimento da localização sonora. Para o neonato até 3 meses de idade, a resposta de orientação ao som pode estar presente de forma lenta e podendo ser unilateral. Entre 4 e 5 meses, a localização lateral se inicia, mas pode ainda não ser de 90 graus, sendo bilateral. Entre 5 e 6 meses de idade, ocorre a localização lateral, que é rápida, ou seja, menos de 1,5 segundos entre o estímulo e a resposta, sendo bilateral. Entre 6 e 9 meses, localização indireta para baixo e indireta para cima. Para 9 e 13 meses, já faz a localização direta para baixo e indireta para cima. Entre 13 e 18 meses, faz localização direta para baixo, direta para cima. Entre 18 e 24 meses, faz a localização acima da cabeça. Entre 24 e 28 meses, localização à frente da cabeça. E aos 48 meses, a localização em toda a região espacial da cabeça. Procedimento de avaliação para bebês de 6 a 18 meses de idade.
Além da observação do comportamento auditivo, eu vou fazer também a audiometria com reforço visual, que pode ser por via aérea ou via óssea, e a logoaudiometria infantil. A pesquisa do limiar de detecção da fala, que é o SDT, uma sigla em inglês, o limiar de reconhecimento da fala, outra sigla em inglês, SRT, e o índice percentual de reconhecimento de fala, IPRF ou IRF, além das medidas de imitância acústica. Audiometria de reforço visual, na sigla em inglês, VRA, que nada mais é que uma adaptação do teste de Suzuki e Ojiba de 1961, que é a resposta de observação comportamental. Na audiometria de reforço visual, eu posso utilizar a caixa acústica, fones ou vibrador ósseo. O estímulo pode ser tom puro, warble, a voz ou narrowband. E as respostas se modificam com o tipo de estímulo utilizado, a idade da criança testada e o tipo de reforço utilizado. Neste gráfico, aqui em horizontal, eu tenho o número de apresentações do estímulo acústico e no vertical, o número médio de respostas. A linha A é o quanto eu consigo obter sem nenhum tipo de reforço. Na linha B, quando eu uso um reforço social. Na linha C, quando eu uso um reforço visual simples. E na linha D, quando eu uso um reforço visual complexo, mostrando então que a melhora em termos de respostas obtidas é quanto melhor o reforço visual utilizado. O VRA é realizado com a criança no colo da mãe, entre dois alto-falantes, numa sala acusticamente tratada. A gente utiliza brinquedos compatíveis com o desenvolvimento da criança para distraí-la enquanto ela é exposta às estimulações sonoras. Pesquisa do nível mínimo de resposta. Confrontar limiar auditivo com nível mínimo de resposta. Utiliza-se tom wobble. A faixa etária de 0 a 3 meses não tem uma boa resposta. Para 3 a 6 meses, a intensidade sonora que a gente utiliza é de 80 decibéis. Entre 6 e 9 meses de idade seriam 60 decibéis. Entre 9 e 12 meses de idade, 40 decibéis. E acima de 1 ano, 20 decibéis. Pode associar aqui a audiometria do reforço visual e podendo utilizar caixa acústica com luz e um audiômetro convencional. Esse é o audiômetro pediátrico PA5 da firma Interacoustics. Posso adiantar que eu não tenho conflitos de interesse, esse aparelho eu comprei eu mesmo. Nessa escala é a intensidade do estímulo, que varia de 80 até 10 decibéis. Aqui as frequências estimuladas, que é 500, 1000, 2, 4000 Hz e o white noise. Esse é o botão que eu aperto para dar o estímulo sonoro e quando a criança busca a fonte sonora, eu aperto o segundo botão, que é o estímulo luminoso, que é o reforço visual. Para bebês de 0 a 3 meses de idade, a gente não faz esse teste porque as respostas são muito pobres. Em bebês de 3 a 6 meses, eu utilizo na intensidade de 80 decibéis em nível de audição, de 6 a 9 meses, 60 decibéis, de 9 a 13 meses de idade, 40 decibéis, e de 13 a 18 meses de idade, 20 decibéis. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho as frequências estimuladas, 500, 1000, 2, 4000 Hz e o white noise, e a intensidade do estímulo apresentado para cada frequência, para cada situação. Então, aqui seria a tabela dos níveis mínimos de resposta esperados para os tons puros modulados. Eu quero destacar aqui, abrir um parênteses, vocês vão ver
já devem ter visto e vão ver ainda mais vezes, a Marisa Fração de Azevedo é uma fonoaudióloga lá da Unifesp, é uma das maiores autoridades que a gente tem no Brasil na triagem auditiva nos testes de audição em crianças e bebês. Então, quero destacar aqui a importância dela no Brasil em termos de avaliação auditiva de crianças e bebês. Aqui, então, é um exemplo de como é realizada a audiometria em campo livre. Eu utilizo duas caixas, dois alto-falantes, por isso chama-se campo livre, e os resultados obtidos referem-se à sensibilidade auditiva da melhor orelha. A localização da fonte sonora deve ser considerada como uma resposta positiva à detecção do som, sugerindo que a habilidade auditiva está adequada. É importante citar aqui o crédito da imagem, que é da Clínica Salute. Logoaudiometria infantil. Eu vou testar limiar de detecção de fala, sigla em inglês SDT, limiar de reconhecimento de fala, sigla em inglês SRT, índice de reconhecimento de fala ou índice percentual de reconhecimento de fala, que é o IRF ou IPRF. O limiar de detecção de fala, eu utilizo técnicas do VRA e técnicas lúdicas. Pode ser feito com caixas acústicas ou fones de ouvido. Eu posso utilizar a técnica ascendente de limiar, ou seja, menor intensidade para maior intensidade de estímulo. Uso papapá, o nome da criança, cadê nenê, usando uma entoação rica, e os sons do link. Esses são os sons verbais não amplificados, chamados sons do link. Então, aqui eu tenho os fonemas utilizados, a frequência fundamental e a intensidade sonora de cada fonema. Quando a fono utiliza os sons do link, ela vai utilizar esses fonemas usando o sussurro. A, I, U, Sh, S, E aqui eu vou anotar o tipo de resposta que a criança vai apresentar, que pode ser não reagir, localizar o som, resposta de atenção como arregalar os olhos, cessa ou inicia movimento de corpo ou sucção de chupeta, pode ser uma resposta de orientação ao som, pode ser imitação verbal ou sorriso. Para o limiar do reconhecimento de fala, eu posso utilizar caixas acústicas ou fones, ordem simples, e aí tem os níveis 1, 2 e 3, objetos e figuras, que a gente pede para apontar, a repetição de ou trissílabo. Aqui, então, os níveis dos comandos verbais. O nível 1 seria jogar beijo, dar tchau, bater palmas para bebês de 9 a 12 meses. O nível 2 seria cadê chupeta? Cadê a mamãe? Cadê o sapato? Eu utilizo para 12 a 15 meses de idade. E o nível 3 seria cadê o cabelo? Cadê a mão? Cadê o pé? E que eu uso para bebês de 15 a 18 meses de idade. E para eu obter o índice do reconhecimento de fala, eu utilizo palavras do vocabulário, repetir ou apontar figuras. Nesse slide, nós temos aqui os níveis de referência das respostas auditivas de crianças normais, destacando aqui mais uma vez o trabalho da fonoaudióloga Marisa Fração de Azevedo. Então, para os sons instrumentais, bebês de 0 a 3 meses, se espera a reação de sobressalto e atenção. De 3 a 6 meses, atenção, procura da fonte, localização indireta para o lado. De 6
a 9 meses, localização direta para o lado, indireta para baixo, indireta para cima. 9 a 13 meses, localização direta para o lado, direta para baixo, indireta para cima. E de 13 a 18 meses, localização direta para o lado, direta para baixo e direta para cima. Para estímulos verbais, de 0 a 3 meses, a gente espera que a criança acalme-se com a voz. De 3 a 6 meses, procura ou localiza a voz da mãe. De 6 a 9 meses, localiza a voz da mãe e do examinador. De 9 a 13 meses, reconhece comandos verbais nível 1. E de 13 a 18 meses, reconhece comandos verbais níveis 2 e 3. E o reflexo coco-palpebral vai sempre estar presente para qualquer faixa etária estimulada. Aqui nós temos a classificação do índice percentual de reconhecimento de fala. Quando eu tenho 100 a 92% de acertos no teste, não existe dificuldade para compreender a fala. Quando o número de acertos está entre 88% e 80%, pode apresentar ligeira ou discreta dificuldade para compreender a fala. Quando eu tenho 76% a 60% de acertos, já espera-se uma moderada dificuldade para compreender a fala. Índice de acertos de 56% a 52% apresenta acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa e abaixo de 50% de acertos provavelmente é incapaz de acompanhar uma conversa. Continuando os procedimentos de avaliação, a partir de 18 a 24 meses de idade, vamos acrescentar aqui a audiometria lúdica ou condicionada. A audiometria lúdica é baseada na técnica do condicionamento, é utilizada principalmente após os 18 meses de idade. Eu posso fazer o teste com caixa acústica, fones ou vibrador ósseo. O estímulo sonoro utilizado pode ser tom puro, pode ser a voz ou narrowband, rápido e simples, testando nas frequências de 500, 1000, 2 e 4000 Hz, reforçar respostas corretas, e eu utilizo aqui brinquedos de encaixe ou peep show. Aqui então uma imagem de uma criança utilizando fones de ouvido com um brinquedo de encaixe, que é a técnica condicionada. Importante citar aqui o crédito da imagem, que é do Hospital Iguaçu de Curitiba. Aqui estão os parâmetros que eu utilizo para a análise dos resultados. O padrão de resposta a estímulos sonoros em relação à faixa etária, a análise do nível mínimo de resposta em relação à faixa etária estudada, nas frequências de 500 a 4000 Hz, se ocorre o reflexo cócleo-palpebral a 90 a 100 decibéis e nível de pressão sonora, a análise das respostas aos sons verbais e nível de ordem em relação à faixa etária, a observação dos sinais indicadores de alteração central e curva timpanométrica e a pesquisa do reflexo acústico ou reflexo estapédio. Diagnósticos auditivos. Fundamental quando se trata de bebês e crianças é afastar a perda condutiva primeiro. Então, se não existe alteração condutiva, pensar em alteração neurosensorial ou sensório-neural. E, por último, na alteração central. Quais são as dificuldades? Bebês e crianças têm muitas alterações de orelha média por conta do tamanho e posição da tuba auditiva. Isso leva a otite de repetição, a otite média secretora.
Outra dificuldade são as perdas neurosensoriais de grau leve e moderada recrutantes, onde eu posso encontrar o reflexo cócleo-palpebral. E, por último, as neuropatias auditivas. Diagnósticos auditivos. Alterações centrais da audição. Fundamental saber diferenciar entre o processo de maturação, que poderia ser um atraso, de um desvio da normalidade, que seria um distúrbio. Quais são os sinais indicadores, então, para eu pensar numa alteração central? Respostas exacerbadas, o aumento da latência da resposta, dificuldade de localização tendo acuidade normal, ausência de habituação a estímulos repetitivos e reflexo cócleo-palpebral ausente no indivíduo com audição normal. Diagnóstico auditivo. O método comportamental se soma ao método eletrofisiológico. Eles se complementam. Às vezes eu falo para os pais dos meus pacientes que a gente faz uma série de exames audiológicos, subjetivos e objetivos para tentar chegar em um único resultado. E às vezes nem com tudo isso a gente consegue fechar um diagnóstico. Então lembrar que eles não competem entre si, eles se somam na semiologia da perda auditiva. Classificação do grau da perda auditiva. Existem pelo menos 5 a 6 tipos de classificações diferentes na literatura. Eu vou citar aqui para vocês a da Organização Mundial de Saúde, 2014, para crianças, em que se analisa apenas 4 frequências, 500, 1, 2 e 4 mil Hz. Para essa classificação, eu considero uma criança com audição normal entre 0 e 15 decibéis em nível de audição, uma perda leve de 16 a 30, uma perda moderada de 31 a 60, uma perda severa de 61 a 80 e uma perda profunda acima de 81 decibéis. A imitância acústica, timpanometria. Esse é um exame objetivo que é utilizado para avaliar o arejamento da orelha média e a mobilidade do sistema tímpano-ossicular, criando variações de pressão dentro do conduto auditivo externo. É importante, pois ele auxilia no diagnóstico de alterações na orelha média e de perdas auditivas, tanto em crianças quanto em adultos. Volume do meato acústico externo. Em bebês até 4 meses de idade é de aproximadamente 3 centímetros cúbicos e, por volta de 3 a 4 anos, atinge 7 centímetros cúbicos. Se eu tenho um volume muito alto, isso pode acontecer na presença de um tubo de ventilação posicionado na membrana timpânica ou por conta de uma pequena perfuração na membrana timpânica difícil de ser visualizada na otoscopia. Timpanometria. Classificação do timpanograma. Essa é a classificação clássica de Gerger com relação aos achados do timpanograma. A tipo A, tipo B, tipo C, tipo AS ou AR e tipo AD. Temos também uma classificação mais recente do timpanograma, essa feita lá na escola, na Unifesp, pelo Mário Munhoz, a Heloísa Calvila, o Dr. Maurício Ganança, que é a tipo A, onde eu tenho um volume que varia de 0,28 a 2,5 ml, a tipo AR, rigidez, onde eu tenho um volume menor que 0,28 ml, tipo AD,
onde eu tenho um volume maior que 2,5 ml. A tipo C, quando a pressão está além de menos 100 decapascal, com pico. O tipo B é onde eu não tenho um pico pressórico, que seria um platô. A tipo P, que seria onde aparece um pico pressórico positivo. E a tipo D, onde acontece ou aparece o duplo pico. Medidas de imitância acústica. Elas são imprescindíveis no diagnóstico infantil. E importante citar que a curva tipo D, que é o duplo pico, foi encontrada em crianças de 0 a 8 meses de idade. E em neonatos, quase 100% das crianças apresentam curva A ou de duplo pico. Deve ser considerada o equipamento que a gente está utilizando. Eu que sou bem mais antigo, peguei só a parte dos aparelhos manuais, hoje são quase todos automáticos. E uma nova variável que apareceu aqui nas medidas de imitância acústica são os estudos feitos com as sondas de 1000 Hz, que apresentam diferenças em relação à sonda tradicional de 226 Hz, que a gente sempre utilizou até então. O emprego da timpanometria com a sonda de 1000 Hz, ao se avaliar crianças menores de 6 meses de idade, pode indicar discretos comprometimentos de orelha média que nem sempre eram detectados com a timpanometria convencional, utilizando-se a sonda de 226 Hz. Nesse estudo, se encontrou bebês que tinham resultado de timpanometria normal com a sonda de 226 Hz e alterada para a sonda de 1000 Hz, com subsequente confirmação da otite média secretora e colocação de tubo de ventilação. Suspeita-se que fatores maturacionais da orelha externa e orelha média nas crianças pequenas possam interferir nas provas da timpanometria. Então, para bebês menores de 6 meses de idade, a imitância acústica deve ser feita utilizando-se sondas de 1000 Hz. Então, como interpretar os resultados dos timpanogramas que aparecem aqui? O timpanograma do tipo A, que seria essa curva em azul, o pico de máxima admitância está ao redor da pressão de ar em 0 decapascal, e a variação deve ser de mais 50 a menos 100 decapascal. E o volume de orelha média vai estar entre 0,3 a 1,6 ml, de acordo com a classificação de Jäger, ou de 0,28 até 2,5 ml, de acordo com a classificação de Munhoz. Esse timpanograma do tipo A aparece em indivíduos com função de orelha média normal, pressão normal na orelha média, com mobilidade normal da membrana timpânica e cadeia ossicular. O timpanograma AR, que aqui aparece como AB, que seria essa curva em rosa, eu tenho uma pressão de ar dentro da normalidade, em torno de 0, mas os valores do volume da orelha média estão abaixo de 0,3 ml, indicando rigidez do sistema, que aparece, por exemplo, nos casos da otosclerose. Já o timpanograma do tipo AD, que aparece aqui em marrom, eu tenho a pressão dentro da normalidade, em torno de 0 decapascal, mas os valores de volume da orelha média estão acima de 1,6 ml, pela classificação de Jäger, ou 2,5 ml, de acordo com a classificação de Munhoz, e isso pode indicar membrana timpânica muito flácida ou uma disjunção de cadeia ossicular. Timpanograma do tipo C, essa curva aqui em verde, que mostra pico, mas o pico deslocado para acima de pressões negativas de menos 100 decapascal em diante, e esse timpanograma aparece em casos de disfunção tubária
ou membrana timpânica retraída. E o timpanograma do tipo B, que é assim azul claro, não apresenta pico de máxima admitância, demonstrando então uma curva achatada, horizontalizada, que aparece nos casos de otite média secretora e de perfuração da membrana timpânica. Reflexo acústico ou estapédio. O reflexo acústico pode ser ipsilateral ou contralateral. Para o reflexo acústico ipsilateral, o estímulo sonoro sobe através do nervo auditivo ao núcleo coclear ventral, seguido em direção ao complexo olivar superior, e vias ipsilaterais em direção à região do núcleo motor do nervo facial. E aí desce, fazendo as sinapses com os neurônios motores do músculo estapédio, causando a sua contração. Para o reflexo acústico contralateral, a partir do estímulo do complexo olivar superior, o impulso segue para o núcleo motor do nervo facial contralateral, e aí vai descer, fazendo as sinapses com o núcleo motor do músculo estapédio contralateral, fazendo a sua contração. Tanto a via ipsilateral quanto a contralateral são acionadas por estímulo sonoro uni ou bilateral simultaneamente. Classificação do reflexo acústico contralateral. Lembrando que a gente pesquisa a contração do estapédio nas frequências de 500, 1000, 2 e 4000 Hz. E eu vou dizer que o reflexo é presente em níveis normais quando ele é desencadeado entre 70 e 100 decibéis acima do limiar da via aérea para as frequências de 500, 1000, 2 e 4000 Hz. Então, por exemplo, se eu tenho o limiar da via aérea em 0 e o reflexo foi desencadeado para 90 decibéis, eu vou considerar ele presente e normal. O reflexo acústico é presente e diminuído quando a diferença é menor ou igual a 65 decibéis entre o limiar da via aérea e o reflexo estapediano contralateral. Por exemplo, se eu tenho para 500 Hz um limiar de via aérea em 50 decibéis e o reflexo estapédio contralateral apareceu em 90 decibéis, ou seja, uma diferença de 40 decibéis apenas, eu vou dizer que ele está presente e diminuído. Isso nós damos o nome de recrutamento, que pode sugerir uma perda endococlear. Eu digo que o reflexo acústico contralateral está presente e aumentado quando a diferença é maior que 100 decibéis entre o limiar da via aérea e o reflexo estapediano contralateral. Por exemplo, quando eu tenho um limiar de via aérea em 0 decibel e o reflexo estapediano contralateral apareceu a 105 decibéis. E isso é presente e aumentado. Pode sugerir, nesses casos, alterações de processamento auditivo central. E, por fim, eu digo que o reflexo estapédio ou acústico contralateral está ausente quando ele não aparece, ou seja, não existe a contração do tendão do estapédio, até o estímulo máximo que o equipamento é capaz de produzir. E isso pode sugerir, então, alteração de processamento auditivo central. Quero aqui deixar em público um agradecimento especial à minha grandíssima amiga, a professora doutora fonoaudióloga Selma Nequini Costa, que gentilmente me cedeu grande parte dos slides que eu utilizei nesta aula e que teve a paciência e a sabedoria de me orientar para que eu pudesse hoje estar apresentando aqui para vocês um pouquinho do tanto que ela sabe.
Obrigado a todos e tem aqui o meu e-mail para qualquer contato, dúvidas ou comentários. Abraços e até uma próxima.